Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Eu tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não soltou, não. Tô limpando aqui. Boa noite. Minha antena gospel está captando algo. E olha, o sinal está vindo forte, quente com cheiro de fio queimado lá de Brasília. Meus queridos anteninhas do canal Antena Gospel, a paz seja convosco. Vocês estão preparados para o que eu tenho para contar hoje? Porque, sinceramente, nem nos meus sonhos mais surreais eu imaginaria uma cena dessas. Segura o coração, puxa a cadeira, pega o café ou chá de camomila, porque o babado é fortíssimo e envolve ex-presidente Polícia Federal. Uma vigília que virou caso de polícia e, pasmem, um ferro de solda. É isso mesmo que você ouviu. Será que foi curiosidade? Será que foi estratégia? Ou será que foi apenas um momento de envolver no que dá que acabou dando muito errado? Hoje nós vamos desmembrar, tintim por tintim, essa história que está abalando as estruturas da República e que nos faz refletir muito sobre obediência, autoridade e as consequências das nossas escolhas. Se você já está curioso, já esmaga esse botão de like, se inscreve no canal se ainda não é um anteninha oficial e ativa o sininho. Porque aqui a gente analisa os fatos à luz da verdade e com aquele tempero que só a gente tem. Vamos nessa? Minhas anteninhas abençoadas, o cenário é Brasília. O ano é 2025. Estamos vivendo um momento de tensão, onde cada movimento no tabuleiro político parece ser decisivo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que como todos sabem, estava cumprindo prisão domiciliar, se viu no centro de um furacão na madrugada deste sábado, dia 22 de novembro. Mas não foi um furacão qualquer, foi um vendaval provocado por uma atitude que deixou até os investigadores da Polícia Federal, acostumados com tudo que é tipo de ocorrência de queixo caído. Imaginem a cena, madrugada silenciosa na capital federal, e de repente o sistema de monitoramento apita. Alerta vermelho. A tornozeleira eletrônica do ex-presidente acusou violação. Eram exatos 38 minutos depois da meia-noite quando o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica percebeu que algo estava fora do padrão. O alarme disparou. A equipe de segurança foi acionada imediatamente. O que teria acontecido? Bateria fraca? Falha técnica? Não, meus amados. O buraco era mais embaixo. Quando os agentes chegaram e questionaram o que havia acontecido, a resposta foi digna de um roteiro de filme. Em um vídeo que agora está rodando o mundo e deixando todo mundo perplexo, uma agente da Polícia Federal, com toda a calma profissional, pergunta ao ex-presidente sobre as avarias visíveis no equipamento. A tornozeleira não estava apenas desligada ou sem sinal, ela estava danificada, queimada. A policial pergunta se ele usou alguma coisa para queimar o aparelho. E a resposta do ex-presidente? Ele, com a maior naturalidade, diz que meteu ferro quente aí. Isso mesmo. E quando a policial insiste perguntando se foi ferro de passar roupa, ele corrige e especifica: não ferro de soldar, de solda. O motivo alegado? Curiosidade. Ele disse que foi apenas curiosidade. Meus irmãos, parem e pensem comigo. Um ex-chefe de Estado, alguém que já teve a chave do cofre da nação nas mãos, admitindo que pegou um ferro de solda.
uma ferramenta usada para derreter metal e unir componentes eletrônicos, e encostou na tornozeleira que garante a sua liberdade vigiada, apenas por curiosidade. A policial, mantendo o protocolo, ainda pergunta se ele tentou arrancar a pulseira. Ele nega, diz que não tentou romper a pulseira, apenas o case, a caixa do equipamento. Mas a servidora relata no vídeo que o case estava violado. E o mais impressionante é o horário. Ele admitiu que começou a mexer no aparelho no final da tarde. Ou seja, não foi um acidente da madrugada, foi algo que começou horas antes. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade espiritual e humana. A Bíblia nos fala muito sobre a curiosidade e sobre testar os limites. Lembram-se de Eva? A curiosidade pelo fruto proibido. A curiosidade muitas vezes é a porta de entrada para a quebra de regras que nos protegem. A tornozeleira, goste-se ou não, era o dispositivo que permitia ao ex-presidente estar em casa, no conforto do seu lar, e não em uma cela. Ao violar esse dispositivo, ele violou o acordo de confiança estabelecido com a justiça. É como diz em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, que toda alma deve estar sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. E quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Claro, podemos debater sobre justiça e injustiça, mas o fato concreto, a materialidade do ato, é que houve uma violação física de um equipamento de monitoramento estatal com um ferro de solda. Isso, meus amados, é o que chamamos de dar motivo. Mas a história não para por aí. Se fosse só o ferro de solda, talvez a situação fosse contornada com uma advertência severa ou uma troca de equipamento. Mas o caldo entornou de vez por causa do contexto, do conjunto da obra, como dizem as autoridades. Enquanto o ex-presidente fazia sua experiência de soldagem, do lado de fora, a temperatura política estava fervendo. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, havia convocado pelas redes sociais uma vigília. E aqui, minhas anteninhas, precisamos ter muito discernimento. A palavra vigília para nós cristãos é sagrada. É tempo de oração, de busca, de intercessão. Mas as autoridades interpretaram essa convocação não como um ato puramente religioso, mas como uma manobra política. Uma manifestação disfarçada para aglomerar pessoas em frente à casa do ex-presidente. A convocação dizia para as pessoas irem para lá no sábado à noite. A Polícia Federal, atenta a tudo, viu nisso um risco enorme. O relatório da PF foi claro. Havia a possibilidade concreta de que essa vigília ganhasse proporções gigantescas, criando um tumulto, um caos, impedindo o cumprimento da lei e colocando em risco a segurança de todos, dos moradores, dos policiais e dos próprios apoiadores. Eles lembraram das manifestações de 2022, aquelas que ocorreram na frente dos quartéis. O medo era de que a história se repetisse, mas agora na porta da casa de Bolsonaro. E aí, somou-se 2 mais 2. De um lado, a convocação para uma massa de pessoas cercar a casa. Do outro, o ex-presidente violando a tornozeleira eletrônica. Para o ministro Alexandre de Moraes e para a Procuradoria-Geral da República, a conta fechou como uma tentativa de fuga ou de criar um cenário de insurreição. O ministro Alexandre de Moraes, em sua decisão, foi taxativo. Ele escreveu que a violação do equipamento constatava a intenção do condenado de romper a tornozeleira para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão que seria causada pela manifestação convocada pelo filho. Olha a gravidade disso. O cenário desenhado pelas autoridades era de que a vigília serviria de escudo humano ou de distração para que algo mais grave acontecesse. E foi aí que a liberdade vigiada acabou. Às 6 horas da manhã de sábado, a Polícia Federal bateu na porta não para consertar a tornozeleira, mas para cumprir uma ordem de prisão preventiva. O ex-presidente foi levado em comboio para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Imaginem a situação. Aquele que já ocupou a cadeira mais importante do Palácio do Planalto, sendo conduzido por agentes federais porque decidiu usar um ferro de solda em sua tornozeleira. As autoridades ouvidas pelos jornalistas se disseram perplexas com a tamanha ousadia. O termo usado foi esse, perplexidade. Não foi um erro banal, não foi esquecer de carregar a bateria na tomada. Foi uma ação ativa, intencional, com uma ferramenta que gera calor intenso, capaz de derreter circuitos. O que passava pela cabeça dele? Será que ele achou que não iriam perceber? Ou será que foi um ato de protesto silencioso, uma forma de dizer eu não aceito isso? O fato é que a Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a guardarmos o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. E também nos ensina a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nesse caso faltou prudência.
A atitude deu munição para aqueles que queriam ver o ex-presidente atrás das grades. Foi o pretexto perfeito, a justa causa que o judiciário precisava para endurecer as medidas. A prisão domiciliar, que já era uma restrição, virou prisão preventiva em regime fechado na superintendência. E tudo isso num momento delicadíssimo, onde o processo sobre a tentativa de golpe está na fase final, prestes a ter o martelo batido definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Meus amados, eu fico pensando na responsabilidade que temos com os nossos atos. Um pequeno gesto, uma curiosidade pode desencadear uma avalanche de consequências. O ferro de solda, que deveria ser usado para consertar coisas, para unir peças, acabou servindo para quebrar a pouca liberdade que restava. É uma ironia triste. E sobre a vigília convocada pelo senador Flávio, fica a reflexão sobre como usamos a fé e os termos sagrados na arena pública. Uma vigília deve ser para Deus, para clamar aos céus. Quando ela é usada ou interpretada como ferramenta de pressão política, ela perde sua essência e pode trazer confusão. As autoridades viram risco de desordem pública, não um culto ao Senhor. E isso é algo que nós, como povo de Deus, precisamos vigiar. Não podemos deixar que a nossa fé seja instrumentalizada para fins que não sejam a glória de Deus e a paz entre os homens. Agora, o ex-presidente está na carceragem da PF. Sem celular, sem redes sociais, ironicamente, sem a tornozeleira que ele tentou soldar, pois agora está sob custódia direta do Estado. A defesa certamente vai tentar reverter, vai alegar que não houve má fé, que foi um mal-entendido. Mas as imagens e a transcrição da fala dele admitindo o uso do ferro de solda são provas muito fortes. É difícil explicar o inexplicável. Como justificar o uso de uma ferramenta industrial num dispositivo de segurança judicial? E vocês, minhas anteninhas, o que pensam disso tudo? Será que foi ingenuidade? Foi provocação? Ou foi um ato de desespero? Quero ver a opinião de vocês fervendo aqui nos comentários, mas sempre com respeito e educação, lembrando que somos luz do mundo. A situação é grave e triste para a história do nosso país. Ver um ex-presidente nessa situação, independente de partido, é algo que marca a nossa geração. Mas a lei é para todos. A justiça dos homens pode ser falha, mas ela tem seus ritos e suas consequências. E a justiça de Deus, essa sim, é infalível e sonda os corações e as intenções. O momento agora é de oração pelo nosso Brasil, para que a paz reine, para que a verdade apareça e para que as lideranças tenham sabedoria. Que esse episódio do ferro de solda sirva de lição para todos nós. Não brinque com aquilo que é sério. Não tente dar um jeitinho, onde a regra é clara. A obediência é melhor do que o sacrifício, já dizia o profeta Samuel ao rei Saul. Às vezes, achamos que podemos controlar as consequências dos nossos pequenos delitos, das nossas pequenas curiosidades, mas o efeito dominó pode ser devastador. Eu vou ficando por aqui, mas minha antena continua ligada 24 horas por dia. Qualquer novidade sobre esse caso, sobre a situação do ex-presidente lá na PF, ou sobre novos desdobramentos dessa vigília, eu volto correndo para contar para vocês. Não esqueçam, quem tem ouvidos ouça. E quem tem antena gospel, fica sabendo primeiro e com a visão certa. Compartilhem esse vídeo no grupo da família, no grupo da igreja, porque todo mundo precisa saber desse detalhe do ferro de solda. É surreal demais para guardar só para a gente. Deixem o like para fortalecer o canal, se inscrevam e ativem as notificações. Um beijo santo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tô limpando aqui, vai. Boa noite, não. Tudo bom? Tudo jóia?